Meus amigos, estamos aqui hoje no Facebook da Tami para falar um pouco sobre salário e maternidade. Na verdade, o que eu quero falar especificamente é sobre as novas alterações do salário e maternidade promovidas pela Lei 10.873 de 2013, publicada em outubro de 2013. Então, uma lei recente e que trouxe realmente relevantes alterações em relação ao salário e maternidade. Essa lei ficou conhecida como a lei que trouxe a possibilidade de salário e maternidade para homens. Essa possibilidade foi festejada para muitos, né? Obviamente os homens não engravidam, mas agora já tem direito a salário e maternidade. E não vamos confundir, não estamos falando de salário e paternidade. Salário e paternidade é uma licença trabalhista que ainda existe para o pai que tem direito, que tem um filho e tem direito a se licenciar por determinado número de dias do trabalho. Não, o que estamos falando aqui é realmente do salário e maternidade. O correlato que temos de salário e maternidade para a mulher foi ampliado em algumas situações para o homem. Então vamos começar do começo. Existe o salário maternidade para adoção. Já existia a previsão de salário maternidade para adoção, que funcionava da seguinte maneira. A segurada, e era só para a mulher na época, que adotasse uma criança de até, obviamente, 12 anos de idade, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, tinha direito ao salário maternidade nos seguintes termos. Se adotasse a criança de 0 até 1 ano de idade, teria direito ao salário maternidade de 120 dias, ou seja, o direito a ficar sem trabalhar 120 dias recebendo sua remuneração e, obviamente, essa remuneração seria paga pelo INSS. O INSS bancaria já como um benefício previdenciário. Se adotasse a criança de 1 até 4 anos de idade, ela teria direito a uma licença de 60 dias. Então, ela ficaria 60 dias afastada do trabalho. Isso no caso de adoção, né? E se adotasse a criança de 4 até 8 anos de idade, ela ficaria afastada do trabalho por apenas 30 dias. Adotando uma criança maior do que 8 anos de idade, até os 12, que é o período do ECA, não teria direito à salário maternidade, que era uma coisa bastante criticada. Apesar da lei dizer que as crianças teriam direito, só falava de criança até 8 anos de idade. Então se questionava por que não as crianças até os 12 anos de idade. Então isso já era uma coisa que vinha sendo bastante criticada. Eu sempre fui da opinião que o direito a ela era extensivo até os 12 anos de idade, não tinha sentido você garantir o direito só apenas até os 8 anos de idade. Bom, o fato é que essa lei 12.873 alterou esse primeiro ponto. Garantiu para mulheres e para homens que adotarem criança até 12 anos de idade o direito ao salário maternidade de 120 dias. Então acabou o escalonamento, que era uma coisa completamente controvertida na legislação anterior, e possibilitou que todos que adotassem a criança de até 12 anos de idade tivessem direito ao salário maternidade integral de 120 dias. Tanto homens quanto mulheres. Então nasceu aí a primeira possibilidade de concessão do salário maternidade para o homem, que é no caso de adoção. Obviamente, se o homem e a mulher adotarem a criança, apenas um dos dois teria direito ao salário maternidade, não dá para conceder o salário maternidade para os dois adotantes, isso é uma coisa óbvia, né? Bom, essa é a primeira possibilidade, mas existe outra possibilidade de concessão de salário maternidade para homem também, que é o caso que já existia inclusive no direito português, o artigo 36 do Código do Trabalho português já trazia isso, e a doutrina clamava que trouxesse também para a legislação previdenciária brasileira. E foi o que fizeram. A possibilidade de licença maternidade para homem, no caso, por exemplo, de morte da mãe no período de gozo do salário de maternidade. Então a mãe teve um parto e ela morreu no parto, ou morreu um mês depois do parto. Então, nesse caso, o pai, o cônjuge, pode continuar o gozo do salário de maternidade. Então ele pode, sendo segurado da Previdência Social, é necessário que ele seja segurado da Previdência Social, porque se ele não for segurado, obviamente não dá para conceder benefício para quem não é segurado da Previdência Social. Mas ele sendo segurado da Previdência Social por pelo menos um mês, ele passaria a gozar o salário de maternidade no caso de morte da mãe. Então, se a mãe, por exemplo, tivesse gozado salário de maternidade por 30 dias e vinha a falecer no 30º dia, o pai poderia gozar o salário de maternidade a partir do 31º dia até o dia 120. Então, ele poderia gozar esse salário de maternidade. Então, foram essas alterações muito interessantes que a gente vem aqui trazer, mostrar o conhecimento de vocês, como a legislação previdenciária sempre tem uma evolução até avante em relação ao direito civil e sempre foi assim. Então, me despeço de vocês e espero que vocês estejam gostando do Facebook da Tami. Esses e outros vídeos estão à disposição de vocês. Um grande abraço.